えおたき No mundo otaku, quando vai se debater sobre Go Nagai, as únicas coisas que se falam é sobre Devilman, principalmente por conta desse anime mais novo, que é o Crybaby, e algumas pessoas comentam que ele revolucionou o gênero de mecha por conta do Mazinger Z, e uma pessoa ou outra acreditam ele como se tivesse inventado as garotas mágicas por conta de Cut Honey, mas as outras obras do autor mesmo, quase ninguém debate. Eu acho isso um absurdo, principalmente se tratando da primeira obra serializada dele, que é o Harenchi Gakuen, uma obra famosíssima lá no Japão e que teve um final bem polêmico. E o Harenchi Gakuen é uma das obras mais influentes dos animes e dos mangás, porque ele foi o primeiro mangá ecchi da história. Então, se tem tanta putaria aí hoje em anime e mangá, e até em figuras, vocês podem ver até no meu cenário, é por conta do Go Nagai. O Go Nagai, ele é mais ou menos aquele teu tio legal que deixava você tomar cerveja escondido da tua mãe, te deixava ver revista Playboy numa época que não tinha esse acesso todo à internet, e deixava você dirigir o carro escondido quando ninguém estava olhando. Mas, antes de entrar na história do mangá, eu preciso dar um pouco de contexto histórico. Na época, em 1968, a Shueisha estava planejando criar uma revista semanal para bater de frente com as editoras rivais. Essa revista não era nada mais, nada menos do que a Shonen Jump, hoje campeã absoluta de mercado. Na época, os maiores autores de mangá, que eram o Osamu Tezuka e o Shotaro Shinomori, estavam nas outras editoras. Então a solução da Shueisha foi trazer autores novatos para sua revista. E um desses autores novatos foi o Go Nagai. Só que vale lembrar aqui que o Go Nagai não era um completo desconhecido e um completo novato. Na época ele já tinha feito alguns one-shots de relativo sucesso, e ele resolveu topar essa empreitada como autor de criar uma história que seria publicada semanalmente, que seria um desafio criativo para ele. Ele sabia que se fizesse sucesso, ele ia ser tão rico e famoso quanto esses outros autores. Vale lembrar que a Shonen Jump tinha acabado de aparecer, então obviamente que ela não tinha uma cara como se tem hoje. E os autores podiam fazer o que quisessem. Então somente esse tipo de cenário que permitiu o Go Nagai criar uma obra tão polêmica que foi esse primeiro ecchi. Outro fato histórico que é muito importante em todas as obras do Go Nagai é a bomba atômica. A gente tem que lembrar que o Japão fez parte do Eixo, que o Japão foi aliado dos nazistas, e por conta disso, os Estados Unidos atacou aquele país com 2 bombas nucleares. A geração que nasceu pós-bomba nuclear se chama Baby Boomer. Sim, aquela mesma geração que o pessoal aqui do Brasil vive sacaneando por ser muito conservador. Só que lá no Japão aconteceu o inverso. O Japão foi aliado do nazismo e o pessoal que nasceu pós-bomba nuclear é muito revoltada com isso. Era muito revoltada com o governo que passou, com o imperador, tinha medo que o fascismo voltasse ao governo, lutava por liberdade de expressão, lutava por vários tipos de liberdade nas escolas, por educação, por saúde, contra a poluição. Muito disso é abordado em inúmeras obras desse período, e com o Go Nagai não é diferente. Uma obra que aborda muito isso e que o pessoal está debatendo mais hoje em dia é o primeiro Kamen Rider do Shotaro Shinomori. Eu ainda não fiz vídeo aqui no canal, mas vocês podem ver o vídeo do Alexandre Link, lá do Quadrinhos da Sarjeta, ou do Rafael, lá do Ilha Kaiju, que explicam muito bem esse período e sobre todo o fascismo que esse mangá tenta lutar contra. E se vocês quiserem ver um vídeo meu também sobre,
eu fiz um vídeo sobre a biografia do Hirohito, que era o imperador Showa e que foi o aliado dos nazistas. Com toda uma onda de protestos estudantis por liberdade de expressão contra um governo opressor e muito conservador, o Go Nagai teve a ideia de misturar as duas coisas. Misturar liberdade com conservadorismo. E aonde ele conseguia imaginar onde tinha mais conservadorismo era nas escolas. Porque se você imaginar uma escola japonesa, você imagina aquela coisa muito certinha, muito higienizada, e ele quis misturar a liberdade de expressão, aqui no caso a putaria, porque muito do movimento hippie estava se aflorando ali nos Estados Unidos. O japonês ele tem uma repressão sexual muito forte desde a era Meiji, então ele resolveu misturar esses dois elementos. Quis misturar uma liberdade sexual muito exagerada com escola, que seria basicamente água e óleo para um japonês. Na história, somos apresentados a uma escola muito renomada, uma escola que tem os melhores alunos e professores, e quem uma vez pisa naquela escola nunca mais quer sair. As pessoas de fato se dedicam àquela instituição. A escola fica isolada nas montanhas do Japão e ninguém pode sair de lá até completar os seus estudos. E quem sai de lá formado sai como o melhor profissional do Japão na sua área. Então a gente é levado a crer que aquela escola é muito boa e é muito rígida, correto? Só que não. A escola, por estar isolada nas montanhas, longe dos olhares da civilização e por estar ali rodeada de jovens à flor da pele dos hormônios, rola putaria pra caramba. E é assim que acontece nas escolas que são isoladas de verdade, principalmente naquelas mais religiosas. Bom, o mangá se trata basicamente disso. Um monte de piada de professor assediando aluno, aluno assediando professor, piada com levantar calcinha, piada com peitinho, piada com pessoas se esfregando nas partes íntimas das meninas. E é isso, é um mangá bem raso nesse quesito de história, mas ele foi muito importante para essa libertação sexual que o japonês tem, porque o japonês é repreendido sexualmente desde a era Meiji, e isso era um frescor para aquela juventude, para aquele pessoal que não tinha acesso à pornografia como a gente tem hoje em dia. Então, claramente, esse mangá ganhou fama muito rapidamente. Ganhou fama tão rápido que esse mangá fez a Shonen Jump vender mais de 1 milhão de cópias semanalmente. Porque, pensa bem, naquela época ninguém tinha muito acesso a esse tipo de revista. E ter isso saindo, principalmente voltado ali para um público de 14 a 18 anos, é claro que ia ser sucesso. E se a gente for parar para pensar, isso também aconteceu aqui no Brasil. Eu fiz um vídeo sobre o Cláudio Seto, principalmente ali focado nas revistas de samurai que ele fazia. Mas lá eu expliquei também que por conta da ditadura militar, a gente não tinha aqui também acesso à pornografia, à violência. As revistas eróticas eram bem limitadas, só podiam mostrar o nu frontal dos seios ou descosta, nada de partes íntimas. Então, revistas eróticas, por menos eróticas que sejam para os olhares de hoje, eram frescor para a civilização daquele período e eram sucesso de vendas. Mas Harenti Gakuen passa muito longe de ser uma história levinha como essas que saíam aqui na época da ditadura militar. Muito pelo contrário, o Go Nagai ele foi testando a temperatura da água. O primeiro volume, que é o único que você encontra com maior facilidade para ler aí pela internet, ele até que é bem levinho. Ele tem algumas piadas de calcinha, algumas de peitinho,
mas a coisa foi escalonando bem rápido nos próximos volumes. O Go Nagai bota tanta violência e tanta putaria que chega ao cúmulo de um dos volumes ter uma cena de castração de um dos alunos. A escola, que numa tradução literal se chamaria Escola da Safadeza, ela é dirigida por uma espécie de Homem das Cavernas que tem o apelido de Godzilla Barbudo. Eu acredito que seja um Homem das Cavernas porque o Go Nagai quer dizer que a essência do homem é isso, um tarado muito violento. Se você já leu Cute Honey, você pode ter ligado alguns paralelos aqui. Cute Honey, pelo menos o mangá que o Go Nagai escreveu, também se passa no colégio interno, nas montanhas, e que rola muita putaria. Porém, aqui rola uma putaria mais lésbica. Também destaco em Haren-chi Gakuen uma personagem chamada Yagyu Mitsuko, que é disparado a melhor personagem desse mangá. A Yagyu Mitsuko é uma ninja dos Yagyu. Se você já leu o Lobo Solitário, você sabe de quem eu estou falando. Vagabondes também. E ela é uma das primeiras personagens femininas B10, ela é forte pra caramba, ela é malandra, ela é trapaceira, e ela vai ser inspiração da Cute Honey, da Kyako Kami e de várias outras personagens que o Go Nagai vai criar no futuro. Mas claro, tanta liberdade, tanta putaria e tanta violência deu merda, e deu merda muito grande. Haren-chi Gakuen ganhou inimigos na esquerda e na direita. Os conservadores tinham raiva porque várias crianças estavam brincando de levantar a saia das mulheres mais velhas e que isso não deveria estar saindo numa revista supostamente voltada para crianças e adolescentes. O pessoal mais da esquerda também não gostava disso, porque estava sexualizando demais as pessoas, sexualizando demais as mulheres, tinha muita violência, e o Go Nagai foi obrigado a amenizar a história. A Shueisha não era burra nem nada de cancelar esse mangá, porque ela estava vendendo mais de 1 milhão de exemplares por semana. Também ela não ia ser burra, porque esses protestos se deram em 1970, e nesse mesmo ano Haren-chi Gakuen ganhou 4 filmes e uma série de televisão. E esses filmes e essa série de televisão foi um sucesso absurdo. Para vocês terem uma noção, um anime ou um tokusatsu de relativo sucesso, como Cute Honey, dava em média 9 a 11% de audiência. Já o live action de Haren-chi Gakuen dava 32%. É até hoje uma das melhores audiências que o Japão já teve. Ou seja, era uma hipocrisia do caralho. Quem estava reclamando que Haren-chi Gakuen estava destruindo a juventude com sua putaria e sua violência, estava ali vendo escondido que a gente sabe, aquela velha hipocrisia que a gente está muito acostumado, tanto da esquerda quanto da direita, quando se trata de sexualização. Claro que o live action não era tão pesado e tão violento quanto era o mangá. Eu vi uns trechinhos aí que tem pelo YouTube, tem mais piada com calcinha, sutiã, mas ele foi um sucesso estrondoso e é lembrado até hoje. A Yagyu Mitsuko, que não é a personagem principal de Haren-chi Gakuen, passou a ser a personagem principal do live action e tinha mais destaque. Afinal, ela é mesmo a melhor personagem desse mangá, e ela foi interpretada pela Mizuki Kojima, que na época tinha 18 anos. E ela se tornou um sex symbol tão grande, mas tão grande, que em 2020, com 68 anos, ela pousou nua novamente. Cara, nem a Vera Fischer tem esse status aqui de sex symbol. Com a audiência absurda da série de TV
e os 4 filmes que lançaram no mesmo ano, os fãs de Harem Gakuen inundavam a caixa de correio da Shueisha pedindo, pelo amor de Deus, pro Go Nagai não cancelar a série. Afinal, se a série tá dando tanta audiência, é porque esses hipócritas se estavam assistindo. E se eles assistiam essas séries, os adultos também consumiam outros tipos de filme e revistas muito mais pesados do que um mangazinho ecchi. Mas bem, o Go Nagai, como eu disse, teve que baixar um pouquinho a bola, e nessa época ele criou aí até outros mangás. Um deles eu também vou comentar aqui num dos próximos vídeos, que tem tudo a ver com esses protestos que tinham lá no Japão. Bom, em 1973 não deu mais. Muita gente enchendo o saco, pais, professores, esquerda, direita, Damares, Felipe Neto do Japão, e o Go Nagai chutou o balde. Ele falou, foda-se, vocês querem que eu termine isso? Então vocês vão ver. E ele criou um dos finais mais polêmicos que existe nos animes e nos mangás. Se você achou Devilman pesado, meu amigo, isso aqui é muito pior. O que ele fez? Ele trouxe a realidade para dentro do mangá, só que da forma exagerada e trash que só o Go Nagai pode fazer. Ele basicamente juntou ali a Damares governando ali os conservadores, o Felipe Neto governando ali os estudantes de esquerda que estavam também contra o mangá dele. Eles juntaram, se armaram, compraram um tanque de guerra, invadiram a Harem Gakuen e fizeram um massacre absurdo. Tacaram bomba, cortaram cabeça, explodiram corpos. Você vê uma menina que era meio que um interesse amoroso do protagonista sendo explodida no meio, com um pedaço da cabeça voando para um lado, para o outro, mão voando, criança se enterrando para tentar sobreviver. Cara, é um dos finais mais pesados. Devilman não tá nem perto disso. Eu sei que Devilman choca, mas o Go Nagai ele costuma muito fazer isso. Tanto, novamente, voltando a falar de Cute Honey. Se você leu Cute Honey, tem uma parte que ele faz exatamente isso. Um massacre numa escola que morre uma porrada de alunos e a amiguinha e interesse amorosa, né, da protagonista. O Go Nagai ele vai fazer isso com um monte de obras e ele criou esse final, só que isso gerou tanto alarde, tanto polêmico, tanto debate, que quem estava contra o mangá quebrou a cara, porque até quem não conhecia foi atrás do mangá. E é aí que o mangá explodiu ainda mais de vendas, e é por isso que o mangá ele é lembrado até hoje. Sendo bem sincero, eu não sei como está a republicação desse mangá. Ele é muito difícil de encontrar essas cenas mais famosas. Eu acho que ele parou de ser relançado depois de um tempo, mas ele é um sucesso absoluto de sua época. O live action ele é comentado até hoje. Como eu disse, a atriz ela continua sendo entrevistada, continua até saindo pelada com quase 70 anos de idade. E bem, foi um marco tão impactante para a indústria de anime e de mangá que hoje é muito difícil você ter uma revista ou até ter um anime que não tenha nenhum tipo de fanservice. Vale lembrar também que esse acabou não sendo o final verdadeiro do mangá. Esse final foi tão impactante, gerou tanto burburinho, que ele ficou perpetuado no imaginário japonês. E vários anos depois, o mangá acabou ganhando uma continuação com alguns personagens que teriam sobrevivido a esse atentado. O mangá também ganhou várias outras continuações por outros autores e ganhou um anime que é mais um hentai chamado Heisei Harem Gakuen. Esse é um dos mangás mais importantes da história do Japão e é um absurdo ninguém ter comentado isso aqui ainda no YouTube. Bom, gente, se você gostou, se inscreva, comente, compartilha.
Fica aqui que ali por volta de sexta ou sábado eu vou lançar um vídeo sobre Cute Honey, que também é muito importante na indústria do anime, do mangá e do tokusatsu. É isso aí, divulguem a palavra, apresente esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível, e é isso aí, até a próxima!